Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Tudo bem? Olá. Tema. Essa masculina. Vida da criança. Meu amigo já entrou. Meu convidado. Vou chamar Lolo. A Lari já mandou. Ele é maravilhoso. Oi! Olá! Tudo bem? Bem, e você? Eu tô bem. E aí, me conta como que você tá nessa pandemia? Só assim pra gente se ver. Só assim pra gente se ver. Mas tá só assim pra ver qualquer pessoa, né? Não dá pra sair, não dá pra fazer nada. Ah, a gente não tá nem caminhando juntos. Não, mas isso deixa pra lá, né? Eu não vou te xingar aqui na sua página. Eu te xingo depois. Oh. Pra quem não sabe, assim, muita gente não sabe, o Ronaldo é meu amigo há mais de 25 anos, É, por aí. por aí. Deixa pra lá, Mais né? de 20, deixa, Entrega a deixa idade. pra lá. É. Mais de 25 anos, a gente é muito amigo, é uma pessoa assim que eu amo de paixão, é um irmão de alma. Na verdade, eu queria que ele fosse mais que irmão, né? Mas aí não rolou, né? Então. Não. Não. Quem sabe numa próxima, Não, né? mentira, Tal. não iluda. Não iluda a página, não iluda a mim, não iluda Não, ninguém. Porque a gente é uma tão próxima parecido, vida. a gente é tão perfeitinho assim, que a gente é louco igual, a gente tem os mesmos gostos. Então, assim, eu falei assim, ah, vai que, né? Mas não foi. Não. Mas deixa pra lá, que o tema não é esse, né? Amores de Raquel que É, gongaram. não é casos de família, né? Tá bom, tá bom. A gente vai falar sobre presença masculina na criação da criança. O Rô mora com os dois sobrinhos dele, que a irmã dele Isso, tem dois filhos, isso. com a mamãe dele. E o Rô é que faz esse papel aí de presença masculina mesmo, porque a Kel é divorciada, né? E Isso. aí vamos falar um pouquinho das crianças, né? A idade deles, como que foi, como que é. Então, eu tenho, na verdade, assim, de sangue, né? Eu tenho três sobrinhos, porque eu tenho vários que são os filhos das minhas amigas, Sassá, o Du, o Eriquinho, que tem minhas amigas que estão assistindo aqui, o Thomas, que é da Sol, que está aqui com a gente. São todos meus sobrinhos de coração, né? Mas, assim, os que tem dos meus irmãos de sangue são três: o Felipe, que tem 25 anos, já é casado. A gente não teve muito convívio, porque era uma outra época, e enfim, né? E a Raquel era casada, ela se divorciou quando o Renan, que é o mais velho, tinha 4 anos. O Renan vai fazer 10 agora em julho. E aí ela voltou a morar na casa da minha mãe. Eu ia casar nessa época e minha mãe sozinha, né? Meu pai tinha falecido, enfim. Eu não saí de casa para ficar morando com ela. Então, quando a minha irmã voltou, a criança, né, vieram junto e a gente passou a morar todo mundo junto. Enfim, o tempo passou, as coisas aconteceram. Ela teve um segundo filho de uma outra relação, que é o Iago. O Iago vai fazer 3 aninhos agora e o Iago sempre morou com a gente, né? A minha irmã, ela namorava o pai do Iago. Ela não chegou a casar nem nada. Então ele sempre conviveu com a gente, né? E foi muito louco, assim, porque aqui, como você falou, sou eu, a minha mãe e a minha irmã. A presença que eles têm de um homem, como os dois são meninos, né? Sou eu. Então, meu, o Iago, ele é doente por futebol. E aí ele não pode me ver que ele já fica, tio, vamos jogar bola, vamos jogar bola.
E eu não tô nem aí, eu vou no quintal com ele, eu fico horas jogando futebol, porque não que seja uma coisa, eu não vou fazer isso, né? De ter aquela coisa de brincadeira de menino, mas eu acho que é incentivar o que ele gosta de fazer, né? Sim. É, ele tem o que a gente sempre comenta aqui em casa, que o que ele tem em mim é a referência de homem mesmo para se espelhar, né? Então, o, o Iago está numa fase de descobrimento ainda e tudo mais. Então, essa semana eu cheguei do trabalho, enfim, tava brincando com ele e aí ele descobriu os pelos da minha perna e aí ele ficou Ah, tipo apaixonado, tipo isso. cabelo, perna tio. E aí eu explicando, e o Renan, como tá virando adolescente, já tá nascendo nele também, né? E aí ele ficava. E o Ah, Renan, pra quem não sabe, que é o meu sobrinho mais velho, ele tem autismo. Então a cabecinha dele também é bem mais infantil do que a idade cronológica que ele tem. Então, aí ele ficava, olha, o Nan também tem, não sei o quê. E são coisas, por exemplo, que a minha irmã ou a minha mãe não tem como proporcionar isso para ele, né? Tanto que assim, eu jamais quero ocupar a presença dos pais, que eles, né, vêm a cada 15 dias, vão passar o final de semana com os pais, mas dia a dia, né? De segunda a sexta, o final de semana sim, o final de semana não. Eu cuidei deles muito tempo, então sou eu, você que né? ajuda né, nas atividades escolares do NAN, né? Eu sei Isso, disso. Você colocava ele na perua, que teve uma época que você ficou em casa por conta da sua saúde. Então você fazia exatamente. tudo, 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 que eu me lembro muito bem disso, né? E até Sim. ficava, você falava assim, caraca, meu, quem diria, né? Que horror. E acabar sendo esse paizão, né? Então, na verdade é que eu falo que eu descobri, assim, eu sempre gostei muito de criança, você sabe, porque, meu, a Sassá mesmo, né, desde sempre eu acompanho, eu sempre tive muito esse negócio de aspas, de querer ser pai mesmo, ter essa paternidade em mim, mas não tenho filhos. Só que eu acho que por conviver mesmo com eles diariamente, só aflorou muito mais. Então, ao mesmo tempo que para mim é super importante deixar claro que eu não sou o pai deles, né? É, eu faço eles me respeitarem, não apenas porque eu sou padrinho dos dois, inclusive, também, né? Então eu faço eles entenderem que eu sou o tio legal, eu sou o tio que traz bobeira, eu sou o tio que vai deixar eles fazerem o que quiserem, mas que no momento que o mesmo tio falar chega, chega, né? E eles têm um respeito muito grande por mim, assim, então isso é muito importante, né? Eu acho que até minha mãe, a minha irmã mesmo, já várias vezes falam, porque você é o homem da casa, né? Então eles veem isso em você, É, o né? homem, né? Tipo, oh, eles falam Entendeu? assim, eles fazem. É muito engraçado, porque o Iago, tudo que ele fica, como eu te falei, ele fica, ai, tio, e pede um monte de coisa, e tio isso, e tio aquilo, ou se minha mãe briga com ele, por exemplo, ele vem me contar, olha, a avó brigou comigo. E aí, se minha mãe tipo, brigou de brincadeira, aí eu vou lá falar, não faz isso, vó, aí eu vou brigar com ela, e aí ele se acha, porque, né, o tio tá defendendo. Se é, se é uma coisa, sei lá, que tá com razão, aí eu já repreendo de novo, falo, não é assim que funciona. É, eu acho que fazer essa parte mesmo, né? Não é porque, por exemplo, eu sou tio, eu poderia me esmerar e falar, não, bom, a gente mora junto, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre eles. Sim, como Né? acontece muitas vezes em várias casas, né? Moram Exatamente. todo mundo junto, mas assim, ó, cada um com sua responsabilidade, não são meus filhos, problema seu, problema meu, e já era, entendeu? Mas eu vejo que você Sim. abraçou isso com muito amor, né? E carinho. E, e como que faz, assim, que nem o Renan? O Renan já tá maior, já tá entrando naquela fase de adolescente, porque Sim. eu não tenho. Aqui, assim, quando a gente fala aqui com os meninos, eu que ensino tudo, né? Eu que ensino o que é
o que é bingola, eu que ensino o que é pipita, né? Porque o Eric pergunta muito, o Dudu pergunta muito. Então, assim, eu que Uhum. falo tudo, né? Porque, até mesmo porque Sim, eles não têm nem contato, não tá tendo mais agora, por conta de N coisas que acontecem na vida pessoal do pai, né? sim. E você até sabe o que é. Enfim, mas assim, né, aqui a gente fala muito assim, Dudu, você é o homem da casa, e ele também se acha. "O homem da Porque é o mais casa." velho. Sim, aí ele vai lá, quando o Eric faz alguma coisa, ele briga, e o Eric um dia desse soltou pra ele assim, você não é meu pai. O Eric soltou pra ele e falou Terrível. assim, você não é meu pai. Aí ele falou assim, não mesmo, graças a Deus. É. Aí eu falei assim, epa, 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 o que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo? Então, como que você... Que nem o Renan, assim, quando tá tendo as descobertas, ele conversa com você, porque tudo é uma descoberta, gente. Qualquer idade, todos os dias eles descobrem algo, neles ou na gente, né? É, então, É, o Ren... Pode falar, desculpa. não, pode falar. Tô vendo aqui que a Não, Sol colocou Renan adolescente atípico, trabalho em dobro pro Rode. imagina, tadinho, o Renan é um fofo. A Sol Ele é. conhece, que é a minha amiga aqui, que eu falei, inclusive, do filho dela. Nossa, mas o Renan É, é um doce de menino. é, ele, assim, ele vai fazer 10 aninhos, né? Então, seria meio que normal ele estar, sei lá, numa fase meio de descoberta do próprio corpo, enfim, mas ele é tão inocente, assim, em tudo. Por exemplo, ontem mesmo eu cheguei do trabalho e aí ele estava saindo do banho e aí ele virou pra mim, tipo, na porta do quarto, ele tava só de cueca, aí ele abaixou a cueca e fez assim, deixa minha bunda tá inchada, porque ele tava com alergia. Então ele ainda não tem, sabe, esse comecinho de malícia, essa coisinha de descobrir o corpo. Para ele é tudo muito natural, né? Ele Uhum. estava numa fase, há uns 6 meses atrás, que ele não queria que o irmão o visse pelado, né? E a gente tentou entender o porquê. E aí ele falou, porque ele é meu irmão e eu sou mais velho e ele não pode me ver pelado. E a gente falou, não, exatamente por ele ser teu irmão que não tem nenhum problema, né, dele te ver pelado, e tudo mais. A gente vê e tentei, de alguma maneira, colocar na cabeça dele que ah, é natural, por exemplo, ele ficar que nem a minha irmã se toca na frente deles e tudo mais. Essa nudez, ela é natural, né? Exatamente aqui, dentro de casa. Ele não pode permitir, a gente sempre reforça muito com ele isso, pela questão até, né, do autismo, que ele não pode que outras pessoas o vejam pelado, né? Que toquem no corpo dele ou que, enfim, peçam que ele toque no corpo da pessoa que seja e tal. Mas que aqui Sim, em casa era natural isso, né? E aí passou e ele nunca teve essa questão do pipi ainda, do nada. E o Iago é muito pequenininho, né? A gente 3 anos. quando Ele vai tem fazer 3, né? 3. Ele vai fazer 3 em julho também. E aí quando ele tá na fralda ainda, que tá que nem Eriquinho, né? Na batalha para tirar. E aí a Socorro. gente E aí a gente fica naquela só de, e o pipi do Iago, tal. Aí ele só pega no pipi, mas sabe, sem malícia nenhuma, tal. Então, É máxima essa fase. mas essa fase mesmo da descoberta do menino para adolescente, para mostrar como vai ser o pinto, como não vai, como não sei o que, e tal, isso vai demorar ainda, porque o Renan vai demorar um pouco mais para ter isso, né? E o Iago vai demorar porque cronologicamente ele é muito novinho, né? Você toma banho com eles ou toma banho na frente deles, se troca na frente deles, assim, porque é um pai, né? E pai faz isso, é normal. Apesar de Sim, eu me na lembrar que verdade, meu pai não fazia isso, mas acho que minha mãe tem muito esse tabu, minha mãe, né? Então, assim, minha uhum, mãe tinha muito isso, minha mãe tem a cabeça antiga, ela é antiga, continua com a cabeça antiga, então, assim, ela nunca deixou. Mas eu lembro que a gente tomava banho com os nossos primos, que era sim, normal, né? Os meus filhos tomam banho É que assim, os meus filhos têm uma diferença muito grande dos meus sobrinhos, né? Que nem minha sobrinha mais nova tem 14 anos. Só que os sim, meus filhos tomam banho com ela, tomam banho com a irmã, que tem 17 anos, a Sabrina fez 18 anos, é uma mulher já, né? A irmã sim. deles. Então, assim, aqui eles vê.
teta pra tudo quanto é lado, né? Porque pá, 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 pá. Então, assim, isso aqui a gente não tem esse tabu, mas também só tem mulher, né? Então, Sim, sim. Então, na eu queria saber verdade, aí. nunca aconteceu da gente, por exemplo, tomar banho junto, nem nada. Eu dou banho nas crianças, mas aí normalmente eu tô de cueca, agora é só da pandemia, né? Então chega da rua, roupa toda lá fora, entra só de É cueca em verdade. casa tal. Então o Iago fica, tio, tá de cueca? E eu fico, tô, filho, de cueca, você usa cueca? Aí ele olha assim na bermudinha dele, que só tá com fralda, né? Ele fica procurando tal. Mas não é um tabu, eu acho que é uma coisa super natural. Só Tem que não ser, né? aconteceu mesmo, assim, não tenho problema, não tenho vergonha, por exemplo, de que eles vejam aqui. A gente não anda pelado um na frente do outro, mas, por exemplo, de cueca pra cima e pra baixo, e é algo, sabe, tranquilo, assim, nunca teve nada de, meu Deus, não pode ver o tio, ou já cansou, tipo, porque você que conhece minha casa, minha porta, né, minha janela fica pro corredor. Então, vira e mexe o Renan. Eu tipo, saio do banho, tô tocando, o Renan abre a janela, tio, vê isso aqui e tal. Então é algo tranquilo, assim, não é Tranquilo, algo. Não é algo. E nem, eu acho que nem deve ser tratado de uma também acho. maneira é, difícil Você ou. colocar isso na cabeça da criança, entendeu? A gente mesmo que coloca certos tabus, certas coisas na criança, né? A gente tem que deixar a criança ser o que ela quiser ser, né? Eu, Exatamente. eu, eu, eu Exatamente. fazer, olha, eu acho que assim, que eu fazia muito errado com os meus filhos, mas a escola do Dudu construiu muito ele. Que nem a gente cresce sabendo que menina brinca com boneca, menino brinca com carrinho, né? As escolas Sim, hoje, gente. O Eric mesmo, o Eric adora pegar a boneca. Ele adora ver aquele cabelão assim, ele se encanta, sabe? sim, Ontem de ontem mesmo, né? Que eu tava com a Pri, né? Que é minha amiga, minha sócia, minha parceira aqui, a gente tava na casa dela. E ela tem duas meninas, ou seja, então a casa lotada de boneca, né? E sim. aí o Eric, aí a menina, uma das meninas dela tem uma sereia, acho que é a Ariel. Nossa, o Eric ficou o tempo todo com a Ariel. E ele mexia nos cabelos, ele ficava assim, mexendo no cabelo. Tinha aquilo pra ele, tipo assim. E eu falei assim: o que foi, Eric? Ele ficava, bonita, bonita, o cabelo bonito, né? Então, assim, eu acho que a Sim. gente tem que quebrar isso com as crianças, né? Principalmente quando os pais são muito rígidos, né, Bi? Porque ainda tem pais, mesmo que sejam pais novos, ainda tem aqueles pais que são rígidos, né? Sim. Ó, que nem Você sabe? a Sol mandou aqui falando do filho dela, né, que ele tem boneca e tudo mais, e eu acho que realmente é super importante, né, que nem isso e o que a Pri comentou antes, falando que ela entrava no banheiro e tomava banho com os tios, Eu os entrava no tios tomando banheiro banho, quando ela meus tios entrava, estavam tomando banho, minha avó ficava possessa, fazia xixi e sair. mas é algo, eu acho que é algo natural, né, a gente precisa parar com, tudo bem que na nossa infância era muito diferente, né, hoje em dia a gente tem que ter cuidado, infelizmente, né. Mas a gente também não pode Dobro, achar que né? todo mundo, não pode achar que tudo é loucura ou que tudo tem que ser essa meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Porque não é, porque é engraçado, porque assim, a menina tem essa coisa, né, do que o empoderamento feminino, tal, mas ela não pode brincar de carrinho porque tem que fazer comidinha e o cara tem que brincar de carrinho, não pode brincar de boneco ou de comidinha, porque senão vai ser viado. Mas peraí, quando o cara casar, ele não vai ter filho, ele não vai ter que ajudar, porque, né, a casa é do casal, então é o mínimo a Não é uma divisão de tarefas. ajuda. É. Mas é muito complicado isso. Aqui em casa eles têm liberdade, tipo, quando vem minhas primas pra cá, ou quando a gente vai viajar, por exemplo, eles brincam de boneca, brincam de carrinho. O Renan adora cabelo, então vira e mexe, ele pega cobertor, ele pega sacola plástica, qualquer coisa. As fraldas de pano do Iago, que amarra a chupeta, e aí ele coloca, tipo, na mão, assim, ele fica, olha, tio, o cabelo dessa princesa, sabe? Ela tá de rabo de cavalo. E eu falo, meu, que lindo, né? Eu acho que a gente tem que incentivar tudo que seja
saudável para a criança, né? Tudo que seja para somatizar de alguma maneira para ele, eu acho que isso tem que vir da melhor maneira. Infelizmente, o pai do Renan, ele é bem cabeçudinho, assim, né? Tanto que a gente fica, às vezes, quando ele brinca dessas coisas, a gente fica meio, você não pode fazer isso na casa do papai. Não Caramba. é, não para privar, mas para que exatamente não tenha, sei lá, algum tipo de Ele não se, constrangimento. tipo, para ele mesmo não se sentir constrangido, né? Porque eles constrangem as crianças, né? Nem, Exatamente. eu lembro muito que o pai do Eric também, ele é bem preconceituoso, né? Você sabe disso, você o conhece. E eu sempre deixei os meus filhos ter cabelo comprido, você sabe disso. Eu gosto, eu acho bonito, Sim, né? E ele sempre falava assim: vamos cortar esse cabelo pro Dudu, né? Ele falava: vamos cortar esse cabelo, deixa o pai cortar seu cabelo, tá feio assim, quem tem cabelo comprido é menina. E o Dudu sempre se impôs, o Dudu sempre falava assim: não, mas eu gosto de ter meu cabelo assim, eu gosto do meu cabelo assim, a minha mãe não deixa. E eu sempre falo pra ele assim: eu falo assim, você tem que entender quem tem que saber o que é melhor pra você. No quesito, se você gosta de cabelo comprido, você vai ter o seu cabelo comprido, ninguém vai poder mexer no seu cabelo. Entendeu? Tanto que sim. ele adora o cabelo dele, o Eric também, e eu prendo o cabelo deles. E tem muita gente que, nossa, me gonga demais. Você fala assim, mas ele é homem, não pode? Pode, por que não? Nossa, gente, qual Ju- que é o problema? É uma xuxinha, qual que é o problema? O Então a Eric mulher não. ama a cor rosa, o Eric tem um monte de blusa rosa porque ele gosta. E aí, qual que é o problema? Então, mas eu acho que isso não faz a sexualidade de ninguém, né? Até porque eu não entendo a lógica de não poder colocar uma criança de camiseta rosa, mas um cara que, sei lá, adulto, ele pode ter uma camisa social cor-de-rosa e é tudo bem. Ele não é viado ali porque tá com uma camisa social rosa, mas ele vai ser viado se a criança tiver de rosa. Eu não entendo essas coisas, né? Respondendo a Pri, que tá Como perguntando aqui, foi né? quando eles crescerem e entenderem de certa forma que você era o tio, mesmo sabendo que tinha o pai vivo. Então, como eu falei, eles convivem com os pais, né? Eles vão quinzenalmente passar o final de semana na casa dos pais. Eu nunca, nem eu, nem a minha irmã, nem a minha mãe, ninguém da família, assim, a gente nunca impôs algo nesse sentido de que, olha, eu sou teu pai, eu sou aquilo. A gente sempre deixou muito claro que Uhum. eu tenho o mesmo nome do pai do Renan, inclusive. Então a gente sempre fala, ó, seu pai, tipo, o Ronaldo não sei o quê. Não, não é o tio Ronaldo, é seu pai, ou enfim, o Iago é doente pelo pai dele, assim, é um amor de outra vida, e isso não interfere em nada na questão do respeito que eles têm por mim, entendeu? Porque o Iago, inclusive, que é terrível, ele sabe que é outro mundo. Na casa do pai dele, que é a casa da avó tal, ele é o reizinho, né? Ele é o rei porque o Wellington, né, que é o pai dele, ele é o filho mais novo, e os sobrinhos, que são os primos do Iago, já são, tipo, todos adultos, não tem criança, né? Só tem, tipo, os filhos dos sobrinhos. Então, como ele veio como último neto, ele é o rei que pode tudo. E aqui ele sabe que não, aqui ele tem os limites, aqui ele continua me respeitando, ele continua, por exemplo, que nem ele estava aqui quase antes da live, batendo na minha porta e falando, tio, eu quero entrar. E aí eu falei, olha, não, agora é hora de dormir, né? E ele, tá bom, boa noite, te amo, a gente se vê. Ele faz todos os dias. É, e foi pro quarto dele, entendeu? Então, eu acho que isso não paga. Eu não preciso me impor como pai ou como uma figura autoritária para que eles respeitem e saibam diferenciar que eu sou o tio, mas que sim, eu vou impor algumas regras a mais, de alguma maneira, para que eles tenham limites na vida. Eu acho que como qualquer pessoa, né, deveria ter esse limite e respeitar o próximo e saber que funciona, né, de uma maneira tal situação ou não, entendeu? E só para concluir, que a Sol tinha perguntado antes da relação do Renan,
Nunca teve, assim, nunca teve, por exemplo, do Ronaldo chamar a Raquel para perguntar, que é a mãe, né, que é a minha irmã, para perguntar, tipo, o Renan fez isso ou fez aquilo. Então a gente acredita que funcione dessa maneira, até porque quando Dessa ele mãe. vai para o pai dele, tem os filhos dos amigos, então eles estão sempre juntos, então acredito que sejam outras brincadeiras. Tem os primos, que também são dois meninos, um da mesma idade dele e o outro 2 anos menor, então aí brinca e vai jogar bola, vai pra rua, vai, enfim, fazer qualquer coisa. Então acredito que nunca tenha tido nenhum problema, não. Nunca chegou até nós, pelo menos nenhuma reclamação. Mas o Renan gosta de ir pra lá? Então, o Iago a gente sabe Gosta. que gosta. Não, o Renan gosta. O Renan, ele é assim, ele, por exemplo, agora nessa fase, ele tá louco pra ver o pai, né? A gente não deixa por causa da pandemia, mas ele foi um pouco antes, passar uns dias, que ele, eu quero meu pai, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Aí ele foi. Ele ficou 4 dias. Mãe, vem me buscar, eu não aguento mais. Então, assim, ele ama o pai, ele quer ver o pai, ele fala com o pai todos os dias por videochamada, enfim. Mas ele não consegue ficar muito tempo lá. Ele sabe que a casa dele é aqui, ele sabe que ele tem a casa dele lá, ele tem o quarto dele lá, mas para ele o ficar mesmo e tal é aqui, né? Então, ele não sei, ele tem essa base de que eu preciso ver meu pai, matar a saudade, mas eu quero meu canto e esse canto vai ser sempre aqui, entendeu? Mas é muito legal isso da questão dos pais, pelo menos de 15 em 15 dias, ter esse contato, né? E você Não, todo dia, você. Oh, desculpa, eu falei que é super importante realmente para a criação deles. desculpa. E aí você chega todo. Que nem você não estava trabalhando, né? Até você fazer sua cirurgia, tudo. Você estava todo dia em casa e você estava todo dia com eles. Como que tá agora o processo que você voltou a trampar? Que eles estão vendo também que você está mudando, né? Porque querendo ou não, É, eles veem, né? sim, sim. Assim, ao mesmo tempo que é uma delícia, me corta o coração. Assim, minha mãe falou que terça-feira mesmo, porque agora minha mãe tá ficando com eles, e aí era uma coisa do Iago, eu tava em casa, então era assim, por exemplo, eu durmo tarde, eu acordo tarde, e aí eu sempre acordava com o Iago me chamando lá de baixo, né? E ficava tio, tio. Aí quando eu acordava eu respondia, ele falava desce, vem aqui comigo. E aí, como eu voltei a trabalhar, a minha mãe falou que terça-feira ele assim, ele chorou descontroladamente, porque ele ficava me chamando e o tio não tava. E aí ele gritava no portão, eu quero o meu tio. Ah, É. E aí, quando eu cheguei, a minha irmã continuou trabalhando, eu cheguei primeiro do que ela, que a gente chega mais ou menos no mesmo horário, né? E aí eu ia chegar mais cedo, então, por causa da Covid e tal, eu não deixo eles relarem em mim até eu tomar banho e tudo mais. E aí ele veio muito pra cima de mim, porque ele tava, sei lá, com saudade, né? E aí aquilo me cortou o coraçãozinho, assim, sabe? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu não pode relar no tio, filho, tal. Mas é muito gostoso, assim, porque aí, enfim, quando eu desci pra brincar com eles, a minha mãe veio me abraçar e falou: ele é meu tio. Mas ele chorou pra quê? tanto, ele chorou tanto. E aí isso demonstra que, de alguma maneira, eu tô exercendo o meu papel bem, assim, sabe? Claro. Porque não Ah, adianta eu querer que eles tenham, e eu não quero isso de maneira nenhuma, que eles tenham medo de mim ou alguma coisa. Eu quero que eles me respeitem, obviamente, sim, mas que acima de tudo que eles me amem, né? Que eles vejam em mim também uma pessoa que eles vão poder contar, que eles vão poder confiar para que na vida, né, eles tenham qualquer tipo de problema, eles recorram a mim, né? Que eles venham, olha, meu tio vai ser o tio porra louca, que eu vou passar pano quando for época de namoradinha, mas vou ser o mesmo tio que vou brigar se fizer algum tipo de coisa errada, entendeu? Eu acho que o papel do adulto, indiferente ele ser um homem, mulher e afim, na vida da criança, é exatamente isso. É a gente
pôr limites na criança, mas a gente trazer essa criança pra gente, né? Então, eu não posso simplesmente falar e impor, sei lá, a minha verdade para eles. Eu tenho que tentar Uhum. entendê-los, né, respeitá-los da melhor maneira possível, indicar o caminho que, na minha concepção, seria o correto e tentar entender se o deles não for dessa mesma maneira, né? Se eles virem o mundo de um outro jeito, é, tentar entender como que é esse mundo e tentar fazer o meu melhor. Falar, olha, não é tão legal ir por esse caminho, mas se você for, eu tô aqui, pode contar comigo, não quero que você esconda, não quero que você minta, não quero que você é, ache que lá fora que é legal, né? Porque as coisas, você sabe que todo mundo já foi adolescente, todo mundo já passou pela fase de rebeldia. E a gente sabe que quanto mais os nossos pais falavam não, mais a gente fazia, né? Porque a gente queria aquilo. O proibido é sempre mais gostoso. E você também tem filhos pequenos, você sabe a dificuldade de criar um filho no mundo de hoje, Nossa, né? demais. Você tem a Sassá, que já é uma mulher, então as preocupações são diferentes, mas também rola, né, a preocupação. É, E eu acho que é importantíssimo que eles tenham em mim, é, é, acima de tudo, uma base de amor, sabe? De recorrer. Olha, se eu tiver, sei lá, na bosta, eu quero recorrer ao meu tio porque eu sei que ele vai me apoiar, entendeu? Amor, né, Bi? É amor, é o que eu falo, gente. A gente tá aqui nesse mundo é pra isso, é pra dar amor Sim, e fazer o melhor para o ser humano, assim, pro o bem, né? É pra isso exatamente. que a gente tá aqui. Assim, eles ainda não têm ideia muito de relacionamentos, de namorados, mas você era casado, né? Sim, E eles tinham o convívio com o tio, né? Que morava aí sim, também. sim. E eles perguntam. Não, assim, o Renan sente falta e É ele porque o Renan pergunta às conviveu vezes. mais tempo, né? Sim, sim, sim. E ele pergunta às vezes, né? Ah, e meu tio Raul, e meu tio Raul, e meu tio Raul. Mas ele nunca viu, para você, na verdade, para falar que eles nunca viram eu dando, sei lá, um selinho no Rauliano, foi no casamento, quando a gente casou, na cerimônia, eu beijei ele. Mas foi o único contato, assim, a gente. E não porque eu tenha que esconder a minha sexualidade ou nem tal. Eu acho desnecessário, na frente de crianças, que qualquer casal, gay, lésbico, Sim, heterossexual, enfim, fique se falaram. comendo, enfim. O Renan, ele ficava deitado comigo e com o Rauliano na nossa cama. Ele ficava no meio de nós dois, às vezes ele ficava tipo do lado do Raulian e jogava os braços por cima de nós dois e ficava abraçado com a gente, mas ele nunca teve essa malícia. Às vezes ele comentava que o Raulian era meu irmão. Ele ficava, o seu irmão, não sei o que e tal. Então, a gente deixou assim, ele nunca questionou. Se um dia ele questionar, eu respondo na maior, né? Não tem nenhum problema. Mas não aconteceu. E o Iago muito pequenininho, né? Então, ele conviveu pouco tempo com o Raulian. é, mas não dá, assim, não tem. Não é algo que eu vou, de maneira nenhuma, não é do meu feitio, você me conhece, esconder minha sexualidade ou esconder qualquer questão de sexualidade no geral. Mas eu acredito que a gente só deva comentar os assuntos quando eles aparecem naturalmente para a criança, Ah, né? claro, com Então, certeza. quando a criança vem perguntar, olha, o que é isso, você responde. Caso contrário, você vive o que é, porque a criança, ele vai vendo que aquilo é uma coisa natural, né? Então, ele Uhum. vê que ah, o tio Ronaldo vai namorar um outro menino, mas a mamãe vai namorar um menino também, e, enfim, E a sabe? vovó Ele também, pode. aquelas, e a vovó. Não, vovó não. Ele pode conhecer, sei lá, uma amiga que seja lésbica e ver que ela vai namorar uma menina e que todo mundo tem que ser feliz, né? Ele vai ver que é natural
ele ter um irmão de outro pai, ele vai ver que é natural ele ter filhos dos mesmos pais, filhos que são de pais solteiros, de pais casados, de pais divorciados, de dois pais, de duas mães, e que é tudo natural, é tudo normal, né? Não tem nada. A gente tem que amar o próximo e É perfeito, isso, né? Ser é isso. feliz e se respeitar, que eu acho que é isso que importa. Eu também acho. A Pri colocou aqui que eles vão sim atrás de você, viu? Porque quando ela se mudou da cidade, Hum. ficava longe do tio dela, na época eu mandava cartas pra ele pedindo conselhos. Ai, é tão gostoso isso. A Ai, que Sabrina te lindo, eu chama direto, espero. não chama? O quê? Sabrina, a gente tem altos papos. Altos. BFF, né? Amo, 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 amo. Ela fala, esses dias a gente tava conversando, inclusive, acho que faz uns 10 dias no máximo, a gente teve uma conversa bem legal. E aí ela falou uma coisa pra mim que foi a coisa mais linda do mundo. A Sá é sempre fofa comigo, né? Mas E aí ela virou pra mim, ela falou assim, ai tio, obrigado, não sei o quê. Você é alguém que eu sempre me inspirei e tenho como exemplo, tipo, de ser humano e de homem, saca? Meu, é muito foda. E é exatamente isso que eu quero ter, entendeu? Eu quero que do mesmo jeito que a Sassá me veja, que a Sá me veja sempre assim e que meus Ela sobrinhos também sempre me vê. vejam dessa maneira. Ela veio É, aqui pra casa, né? uhum, A semana do Dia das Mães, tudo. E aí ela pegou e falou assim: Ah, eu converso com o tio Ronaldo, é tio, né? Tipo, o tio Ronaldo todos os dias. Eu que encho o saco dele, porque eu o amo demais, né? eu também Aí amo muito. a Silvia tava aqui, né? Aí ela falou Hum. assim. Tia Ai, ciumenta. aí ela falou assim, eu tô com saudade daquele cachorrão, do Rode Rode. Aí eu falei assim, Aham. vamos marcar depois quando acabar tudo isso, né? Porque Não é vejo a só quando hora. acabar mesmo. Mas eu acho isso super maravilhoso que você tem com os meus filhos, né? É como você tem com todos os filhos das suas amigas também, né? Porque a gente acaba criando aquele vínculo. E é família mesmo, né, gente? Sim, sim, Família sim. é tudo isso. É você se preocupar, é você falar, e aí, meu, como que tá, como que não tá, tá precisando de alguma coisa. Eu lembro que quando a Kel começou logo a pandemia, que você foi fazer a cirurgia, eu cheguei nela e falei assim, se você precisar que alguém fique com as crianças, pode me dar um toque que eu fico. Porque é Exatamente. isso, aquele acolhimento, né? Como eu sei que se amanhã eu precisar que você fique com os meus filhos, você vai falar assim, claro que eu vou ficar doido, mas vou Exatamente. ficar, entendeu? Mas é isso. E é isso que eu acho importante em você, essa sua presença que você faz na vida de cada pessoa, né? A gente colocou aqui na vida da criança, porque são seus sobrinhos, que você é a presença Sim. masculina, mas na verdade é a sua presença masculina na vida de cada serzinho que você conhece, entendeu? Você vê, você deixou essa semente que foi plantada na minha filha, hoje minha filha vai fazer 18 anos, e floresceu, né? Virou uma árvore, não foi nem uma flor, virou uma árvore. Eu falo e eu tenho muito orgulho de ver a mulher que a Sabrina está se transformando a cada dia, assim, sabe? E eu acho que é exatamente isso, porque que nem quando eu falei, quando ela falou pra mim que, tio, você é alguém que eu me inspiro, é alguém que eu olho e tal, e eu falei, meu Deus, ela não tem por que falar isso da boca pra fora, né? Né? E eu falo, é o caminho, é o que eu quero, é o que eu busco, né? É o que a gente tem para dar para melhor, assim. Eu falo que qualquer é uma das poucas coisas, né? Que quanto mais a gente dá, mais a gente tem, que é amor. Então, por que não dividir amor? Por que não, sabe, se preocupar com o outro? É muito fácil, como a gente estava falando lá no começo, de abrir mão, né? Tipo, eu não tenho responsabilidade porque não são meus filhos, eu não tenho filhos, então eu não preciso cuidar deles, eu não preciso me preocupar com educação. Com nada. Eu faço questão, quando possível, obviamente, né? Porque eu também tenho minha vida, também tenho que trabalhar, também tenho que fazer as minhas coisas, mas de ir na reunião do Renan, de tentar saber como que está funcionando, de ir na creche do Iago, e buscar, porque a minha irmã também trabalha como uma louca, então muitas vezes ela não consegue estar presente, né?
E aí quem tem que correr é isso, e eu faço questão também, sabe? Você vai em Porque, apresentação de escola também? claro que eu vou lá, fico babando, porque eu não sou obrigado a nada, entendeu? Eu acho lindo, filmo, tiro foto, eu tenho várias fotos com eles, assim. 5.999 fotos. O pequeno não pode me ver no celular, que ele já fica pra mim, tio, foto. E aí ele quer que eu entre no Snapchat ou aqui no Instagram, e aí a gente tira foto com todos os filtros possíveis, assim. Adoro. E ele é maloqueiro, então ele faz careta comigo. Eu falo pra ele, faz a careta do tio. Aí ele já faz pra mim assim, ó. É a coisa mais linda do mundo, entendeu? Alô, E, Instagram, vamos fazer um filtro do Rô. porra, pode, a careta do tio. Super top. É, é o máximo, entendeu? Então, eu falo que, obviamente, eu não. Eu acho que eu vou ter minha vida, né? Novamente, eu vou, sei lá, não vou viver eternamente ao lado deles, mas eu quero que eles sejam, por exemplo, aqueles sobrinhos que, final de semana eu quero passar um final de semana na casa do meu tio, quero ir passar as férias na casa do meu tio Ronaldo, entendeu? Eu acho que isso vai ser super importante para mim como ser humano, como homem, como tudo, assim, ter isso para sempre, saca? É algo que eu já me preocupo hoje, como vai ser daqui a um tempo na escola para o pequeno. Eu já me preocupo com o Renan, porque ele precisa voltar a fazer as terapias dele, né? Sabe, eu vou pensando tudo lá no futuro, assim. Então, eu acho que é importante a gente pensar também num todo, é, é, e tentar fazer com que eles se transformem em ser humano o melhor possível, né? Ninguém é perfeito, enfim, mas que eles saibam respeitar o próximo, que eles saibam dar amor ao próximo, que eles saibam que é importante não passar por cima de ninguém e não permitir que ninguém passe por cima deles também, e que eles têm tudo na vida, né, para ser feliz, e que eles têm que correr atrás dos sonhos porque eles são capazes do que eles quiserem. Eu tive muito medo com o Renan quando a gente descobriu o lance do autismo, né, e tudo mais, porque eu falava, ele não vai conseguir. E hoje eu vejo que ele é extremamente inteligente e tal, e eu falo, cara, você vai conseguir o que você quiser, Quiser. entendeu? Então vai atrás, porque você é capaz, e o pequeno também. Então, eu me importo com eles, é isso. O que eu quero para os meus sobrinhos, como é que eu quero pra todo mundo, na verdade, assim, que eu conheço, né, dos filhos dos meus amigos e tal. É isso, que eles tenham amor, que eles sejam felizes e que eles saibam que eles podem tudo. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Eu falo assim que eles são as pessoas mais incríveis que eu conheço no mundo. Principalmente pro Dudu, né? Acho que a gente Uhum. incentivar, a palavra tem poder, né? Isso minha avó falava. Cuidado com o que você fala, porque a palavra tem poder. Então eu sempre falo assim: você é o cara mais incrível que eu conheço, você é o cara mais inteligente que eu conheço, você pode fazer tudo que você quiser nesse mundo. E como que eles estão assim, entendendo essa quarentena? Tipo, que já tá um saco, né, gente? Já deu, pelo amor de Deus. Aqui Já. o Dudu não aguenta mais, tá com saudade da escola, mas não quer fazer as atividades. Eu sei que você tá trabalhando agora, mas como que tá aí? Você tá fazendo as atividades com o Renan, né? Porque o Iaguinho é de É, creche ainda, a creche não. é. Tem as atividades que as professoras passam online, né? Mas e aí, quem disse? Eu não quero fazer. Quer dizer, eu faço de vez Não, em então, quando. do Iago também um beijo, assim. A professora manda, a gente, tá. E ignora. O Renan, eu Tem que o tentei, professor. quando eu tava em casa, eu tentei fazer com ele, mas ele tem as limitações dele, então a gente tem que respeitar também as limitações. Ele vai no Ah, tempo dele, ele faz, né, as coisinhas no tempo dele. Ele tá com saudade da escola também, então ele fica, e o tio vai vir me buscar, eu tô com saudade, eu queria ir pra escola e tudo mais. Só que ele sabe, né? Tanto que ele vê a gente, por exemplo, de máscara e tudo mais, a gente teve que comprar uma máscara para ele também, para ele ficar em casa,
porque ele quer a máscara, né? E Sim. aí a gente comprou para ele também, e até porque ele saiu com o pai, ele foi de máscara, obviamente. É, mas para ele é mais tranquilo, porque como o Renan tem a questão, né, do autismo dele, ele sempre já foi mais introvertido, ele sempre fica mais na dele, fica no mundinho dele, no celular e tal, então para ele é mais ok. Ele sente muita falta da escola apenas, e ele sabe que na rua tá com uma doença que por isso a gente não pode passear, a gente não pode enfim, a gente já estava com uma viagem marcada para o mês passado, então ele sabe que a gente não foi por isso, enfim. O Iago, apesar de ele ser pequeno, ele entende também, tanto que quando a gente chega ele já fala, né, que a minha mãe fica, não pode relar, não pode relar no tio, não pode relar na mãe, que ele era Eles para são não ser muito carifado. espertos, meu. São muito Ele fica, espertos. tem bichinho na mão, né? E a gente fica, isso, tem bichinho na mão, deixa o tio tomar banho, deixa a mamãe tomar banho. Então ele entende, aí ele espera a gente, né, tomar banho e tal, se arrumar, e quando a gente vai falar com ele, aí ele olha e ele fica, tomou banho de chuveiro? E a gente, isso! E aí ele vem, ele abraça, ele beija. Então a gente, graças a Deus, não tá tendo problema, assim, referente a isso. O Iago, ele é muito ativo, né? Então a gente tem o quintal daqui, da minha casa mesmo, e tem o quintal lá da frente. Então brinquedo espalhado quando tá um tempo gostoso no quintal de fora jogando futebol. Então a gente tenta de alguma maneira fazer ele ter algum tipo de atividade, né? Sou tio babão mesmo, menina, me deixa. Ele é. E como que tá a terapia dele? Que ele faz terapias, assim, tipo, quantas vezes por semana? Você que tava indo, agora quem que tá. Quer dizer, agora não, né? Porque agora com essa pandemia Ninguém, aí, não tá não, fazendo cortou nada. tudo. Mas antes, assim, quem que levava ele? Você? Era a Kel? Era o pai? Era a sua mãe? Ou sempre você Todo que tomou mundo, a na frente disso? verdade. Não, na verdade aí era meio que todo mundo, né? No dia que a Raquel podia, ela levava, no dia que não dava, o pai leva, no dia que não dá, e eu levo, ou a minha mãe, a gente sempre fez uma escala, porque assim, é muito importante que ele tenha, né, isso. Então, nos dias de consultas, ou com médico, ou especialista, ou pediatra, enfim, a gente sempre deu um jeito para levar e sempre houve um rodízio de quem fosse levar, até porque eu sempre deixei muito claro que eu não achava correto sobrar para, por exemplo, só para Raquel, que é mãe, porque ele tem pai, ou só para mim, que sou tio, enfim. Então isso sempre foi muito dividido, né? É, ele tem falta também disso, assim, né? De fazer outras coisas, mas a gente põe na cabeça dele que nesse momento não tem como. E o Renan é muito tranquilo também, né? Diferente de outras crianças que têm autismo que são ou agressivas ou enfim, o Renan, ele é muito de boa, assim. Então você fala com ele fala tá bom, beleza. Tipo, ele não dá trabalho. O Renan é um doce, assim, ele só dá trabalho, sei lá, porque às vezes ele pergunta muito a mesma coisa, né? Então, se, sei lá, ele está assistindo um vídeo, aí ele vai te mostrar aquele vídeo 79 vezes, que ele quer que você assista a parte que ele acha divertida 79 vezes. E a gente precisa ter paciência para entender que ele vai mostrar o vídeo e às vezes a gente não tem essa paciência normal. É, Mas tirando isso, cara, eu falo, meu Deus, toda criança podia ser assim, porque ele não dá o Ah, menor porque trabalho. Ele o menor é dá mais trabalho do que o grande, né? o que todos os problemas que a gente não teve em casa com o Renan, a gente tem com o Iago. De não poder colocar, deixar tipo faca, sabe, perto de mesa, lugar que ele alcança, não sei o que Acho que é e coisa de tal. caçula, meu, não é possível. Eu acho que é coisa de É, caçula. Né? Acho que é coisa de... somos caçula, né, menina? Então, deixa pra lá esse assunto. É, né? Não, não, a gente começa a se queimar aqui, não, peraí. Não, 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 não. Não, mas mesmo assim, o Iago, eu falo que ele é uma criança, graças a Deus, ele é muito saudável, né? É que Então, eles têm saúde, é, né? Então por isso que eles fazem essas presepadas deles. Mas o Eric tá assim, meu. O exatamente. Eric
Aí se joga do sofá, pula, ó, quer ver, quer ver, quer ver? Eu vou voar. Ele faz assim, essas coisas. Eu falo, nossa, que loucão, meu. Eu fico, você tá Mas tá doido, cara, você certo. vai se machucar. Aí ele fala, vou nada. Tipo, Capricorniano, filha. ó, mas eles são completamente diferentes um do outro. É, mas é porque ele é caçula capricorniano, amiga. Aí já foi. Socorro, sai pra lá, sai pra É, lá. não, mas é ótimo, eu falo, às vezes é óbvio, a gente não tem paciência 24/48, né, com as crianças. Mas eu falo que é Lógico que não. melhor assim do que ver doente, do que, sabe, enfim, teve uma fase que o Nossa, Ego Deus me pegou, livre. ele pegou É, pneumonia, ele teve que ficar internado e foi a pior fase da vida, assim. Então, hoje quando ele tá fazendo macaquice aí pulando no sofá e não sei o que, eu falo, ai, tá bom, filho, só cuidado, tipo, vem cá, desce, a gente tenta de um jeito melhor, porque eu prefiro assim do que de outro jeito. Então, referente a isso, é tranquilão, assim, sabe? Eu acho que quando o problema é quando a gente vê ele quietinho, né? A gente já fica preocupado de que alguma coisa pode ter acontecido, é, é verdade. né? Mas tirando E, com, isso, e como que você vai fazer, assim, você pensa ainda em ter filhos, adotar? eu quero muito. Na verdade, para mim, não tenho muito essa diferença se eu fosse adotar, se eu pudesse. É que aqui no Brasil não pode, né? A barriga de aluguel, enfim, tem que ser uma barriga solidária. É, mas para mim seria um filho de qualquer jeito. Se for um filho gerado, Ou é, não? eu acho é, é um sonho, eu quero realizar. Eu se eu ficar muito velho também, aí eu acho que já não. Velho, Mas você eu já quero é, né? muito. Eu sabia que você ia fazer Obrigado, isso. foi um prazer, tudo bem? Eu sabia. Gente, é Ah, momento interno agora, tá? Que a gente faz essas piadas. A gente tem a mesma idade, né? Velho jamais. Na verdade, ele é isso, mais velho, sim, que eu. meses, Sei. enfim. Então, eu quero muito, assim, eu queria ter pelo menos dois. Eu quero ter, tipo, um casalzinho, assim, se Deus abençoar, mas se vier só um também, tá ótimo. Eu preciso, é, eu quero ter, acho que, ao mesmo tempo que, por exemplo, eu tenho essa responsabilidade com as crianças, eu deixo muito claro que eles não são meus filhos, né? E eu acho que eu quero ter essa responsabilidade, mais que eu sei que vai ser algo meu eterno, saca? Sim. Essa coisa do vai ser todo o BO só meu e do meu companheiro, obviamente, né? Mas assim, não é uma coisa do, ó, tá lá pra mãe, dá lá pro pai e tal. Tipo, algo meu, né? Que eu vou ter que correr 100% atrás das coisas e tudo mais. Então eu quero muito sim ter filho. Você e sua irmã foram criados no formato pai e mãe? Sim, meus pais foram casados até. Meu pai é falecido. Minha mãe casou com meu pai muito nova e ela teve meu primeiro irmão também, ela muito nova. E aí eles foram casados até meu pai morrer. Ficaram casados quase 50 anos. Meu pai sempre conviveu com a gente em casa, então era com todas as imperfeições, obviamente, não dá para ser falso, mas a gente foi no formato família tradicional brasileira, papai, mamãe e os filhinhos. E como as crianças veem isso, Rô? Eles perguntam por que que meu pai não mora com a minha mãe, por que que meu pai não tá aqui, porque o Dudu pergunta, o Dudu faz umas perguntas. É, hoje não mais, mas assim, no começo ele perguntava muito. É, mas ele fala assim, meu pai não liga mais, meu pai tá doente, como que os seus falam, né? Porque não é a família tradicional brasileira, né? Então, eu não sei se que é exatamente porque eles têm sempre esse contato com o pai, Com o pai. isso é mais tranquilo na cabeça deles. Na verdade, o Renan, uma única vez, perguntou para Raquel o porquê que ele, na verdade, falou que queria voltar a morar na casa do pai, tipo, com ela, assim, tipo, vamos voltar para casa, né? Isso, na verdade, foi logo quando eles se separaram, né, minha irmã e meu ex-cunhado.
E ele veio morar pra cá, então ele ficava, é a minha casa. Ele se referia muito à casa do pai, só como a casa dele, e aqui a casa da avó. Pela avó. É. E aí a gente começou a falar, não, aqui é sua casa também agora, você vai morar aqui e tudo mais. E aí ele questionou mesmo, assim, tirando isso de querer voltar, né, que a mãe voltasse a morar lá. Ele só perguntou uma vez, e aí a Raquel explicou da maneira mais natural, falou, olha, eu e o papai, a gente mudou de casa, mas você tem duas casas agora, então você tem lá a sua casa, seu quarto, aqui você tem, e acabou, e ok, nunca teve problema. O pequeno nunca morou com o pai, né? Ele sempre morou aqui e sempre, quando eles estavam juntos, a minha irmã passava, obviamente, mais tempo, né, lá. Mas sempre teve essa coisa do final de semana, né? Então, semana aqui, final de semana minha irmã ia para lá e depois quando eles terminaram, ele, né, sozinho para lá, muito pequeno, acho que com 1 ano ele já ia passar final de semana com o pai. Então nunca teve essa coisa, né, do o porquê meu pai e tal, com todos os defeitos que ambos têm, assim, eles nessa questão de presença física e fazer questão de tal final de semana com os filhos sempre teve. Então isso é bem tranquilo. Ó, daqui a pouco o Insta ele derruba a gente mesmo. Quando dá 1 hora, pá, ele sem choro nem vela. Assim, mas eu só queria dizer que Desagradável. você. Total, né? É, mesmo eu te conhecendo, eu sou suspeita pra falar, mas eu acho você um tio incrível, eu acho você um. E não só tio dos teus de sangue, mas um tio dos meus também. Eu acho você incrível, eu acho você uma pessoa extraordinária, você sabe disso, né? Como ser humano, como tudo. Eu falei, é meu irmão mesmo de alma. E eu É ganhei, assim, verdadeiro. presentão. E você continue sendo essa pessoa para essas crianças, porque eu tenho certeza que essas crianças vão ser transformadoras na vida das pessoas, porque tem uma semente aí que você já plantou, que foi o que eu falei, que vai que vira uma árvore, como virou com a minha filha, né? E é Exatamente. incrível isso. Eu queria conversar com você sobre outros assuntos, mas a gente acabou chamando você com presença masculina, mas eu quero que você volte para a gente conversar sobre, sobre a sua homossexualidade, como que foi, como que aconteceu. A gente falou do seu pai, né? Que você Sim, a sua relação com seu pai. Que eu sei tudo isso. Então, assim, no dia eu vou querer que você faça Capri. Porque a Pri demorou. não conhece nada, então eu quero muito que a gente converse. Ou você hoje está numa nova fase da sua vida, você acabou de fazer uma cirurgia, você está se Sim, achando, tá assim, com aquela coisa maravilhosa de autoestima, né? Então eu quero que você volte para conversar com a gente, mas que foi incrível você falar um pouquinho sobre o que você faz na vida dessas crianças, porque você faz muito na vida delas. Tomara de verdade que a Kel veja isso, reconheça isso. Eu tenho certeza que a sua mãe reconhece, óbvio, porque ela é maravilhosa também, mas que a sim. sua irmã veja isso, porque eu queria muito ter um road assim aqui, né, me ajudar na minha casa, mas eu não tenho. Tô Mas se você aqui, quiser vir, amiga, pode vir. pertinho. Tô aqui Ai, ai, gente, pertinho. que Olha, fofo, mas primeiro, eu queria agradecer. eu que agradeço pelo espaço. Eu tô desacreditando que já faz 1 hora que a gente tá batendo papo. Passou Você foi muito tão gostoso. rápido. Passou muito rápido. Tô disponível, precisando pra gente trocar uma ideia. Tô aqui, me disponibilizo 100% para você, pra Pri, que eu vou conhecê-la com toda certeza, porque se Ah, é sua amiga e se tá te fazendo bem, já também tem um espaço no meu coração. E obrigado pelas palavras. Você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira. Eu espero também, entendeu, que essa semente que eu estou plantando para eles transforme eles em homens bons, que é o que eu quero para eles e para os meus sobrinhos de coração, que são os filhos de todos os meus amigos. E é isso, vai derrubar, entendeu? a gente tem 25, 24, vai derrubar. Obrigada, meu amor. Eu Obrigado. te amo. Tô Até, eu morrendo de também amo saudade de você. você. Tá Eu bom? Vê se para também. de dar pra trás nas caminhadas, meu. Demorou. A gente se fala, então, uma próxima. Beijo. Beijo, Obrigado. gente. Obrigada. Beijo. Tchau.